Fala pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do Fitness e Saúde. Aí talvez você se pergunte, como assim? Não é o podcast Papo de Fitness? É também, mas aqui nós temos alguns quadros diferentes para a gente falar de temas diferentes, em momentos diferentes, e esse aqui é o Fitness e Saúde, certo? O que acontece nesse quadro? Nós sempre temos a presença de algum profissional da área de saúde. Nesse caso aqui, a gente está recebendo a Regimere Pitu, que é psicóloga na cidade de Hello. Curitiba. Se você quiser saber quem é a Regi, já temos um episódio com ela aqui que a gente falou bastante, né, sobre toda essa parte da saúde mental. A Regi, inclusive, é psicóloga, né, da nossa super atleta Victoria Campos, né, do CrossFit brasileiro. E hoje também estamos recebendo a excelentíssima presença pela primeira vez nesse quadro de quem? De quem? Do host aqui, chamado Fábio Broco, que tem a agenda mais concorrida desse mundo, gente. Olá, Brasil! Olá, mundo! Regi, obrigado pela sua presença, né? É a minha primeira vez no quadro, mas por que eu vim nesse quadro agora? Porque a Regi tá aqui, gente. A gente só troca figurinha Ele onde? levou a sério. Entendeu? A gente fica lá só vendo as coisas lá, tudo direitinho. Mas, ó, o Fitness e Saúde, então, tem essa proposta, né, de um papo mais curto, você que está acostumado com os episódios mais longos, né? Então, aqui a gente vai bater um papo bem direcionado, rapidinho. E eu já vou deixar o recado. Você já se inscreveu no canal do YouTube? Se você está assistindo a gente no YouTube, já faz o favor de se inscrever e já vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, vai também fazer o quê? No Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. A gente é o Papo de Fitness Podcast. Já dá 5 estrelas. A gente não trabalha com 4, tá, gente? 5 estrelas. Finge que você tá no Uber, que você gostou muito, que ganhou balinha e bebeu água. E você pode também fazer o quê? A pirâmide, que não é pirâmide financeira, porque pirâmide financeira é crime. Qual é a pirâmide? Pirâmide do bem. Você vai mandar esse episódio para 3, que mandarão para mais 3 e assim sucessivamente. Manda no grupo do Box, aquele grupo da tia que só manda bom dia, boa tarde, boa noite. Manda algo útil. Dá uma cutucada, você fala, olha, eu acho bom você ouvir esse episódio. De repente a pessoa vai falar assim, nossa, eu realmente precisava. Enfim, ajuda a gente a te ajudar, né? Porque o que eu tô querendo dizer, para a gente produzir conteúdo de qualidade, a gente precisa que as pessoas contribuam com a gente. Então, obrigado. E não deixe de já olhar o perfil da Regi. Você quer ver mais o que ela posta e tal? Então tá aparecendo aqui na tela, se você não tá vendo, porque você só tá ouvindo pelo podcast, né? Aí no agregador, é Regimere com G, Regimere, tudo com R-E-G-I-M-E ou M-E-R-I, Pitu. P-I-T-U. Vai lá, já segue a nossa convidada, fala, eu ouvi no Papo de Fitness, já, não pede consulta na DM, marca, é profissional, vai lá, marca uma consulta, veja. Enfim, é isso. Vou voltar porque eu falei que o papo é curto, eu mesmo tô levando meia hora. Dani, qual é o tema? Mas ele é assim, gente, ele se empolga e tá tudo bem, por isso que ele Verborrágico. mora nos nossos corações. Regi, Você pode, Broco, você pode. você viu só, Broco? Você tem moral, Broco. Regi, Obrigado. bem-vinda mais uma vez aqui no Papo de Obrigada, Fitness, meninas. agora no quadro Fitness e Saúde. E, Regi, eu vou deixar você falar para nossa audiência qual é o tema de hoje, que é de suma importância, e obviamente você vai somar muito com a gente, né? Ai, eu não sou assim tão expansiva quanto o Broco para falar como e qual será a nossa temática, mas hoje a gente está aqui, né, junto para falar sobre algo muito importante que são os transtornos alimentares, né? Provavelmente as pessoas que estão escutando já ouviram falar sobre o transtorno alimentar. E a gente vai ampliar um pouquinho aí esse tema para que as pessoas entendam, né, o que que é isso, de onde que vem, o que que é, como é que funciona, para a gente poder desmistificar algumas coisas também. Muito bem, muito bem. E por incrível que pareça, né, os distúrbios alimentares, os transtornos alimentares, eles estão aí assolando boa parte da população mundial. Vocês concordam comigo, Broco e Regi? Eu acredito que ela vai, né, nos explicar sobre isso, mas eu acho que, na minha concepção, o transtorno alimentar tem muito a ver com a ansiedade também. Acho que a ansiedade é o mal do século, né? Então, a gente está vivendo essa loucura, então, tanto para quem come demais ou não come nada, tudo a gente está descontando na comida, ou odeia ou ama. Eu acredito que realmente é o que a gente percebe, né? Assim, pelo menos na minha
né, modo, forma de ver, até pelos números, né, em alguns países, em termos de obesidade, enfim, né, quando a gente pensa em obesidade, parece que sim, né? Eu acredito que sim. Sim. Interessante demais. Regi, então explica para nós aí, com todo o seu conhecimento, né, da sua área que você domina super bem, o que que a gente pode encarar? O que que são os distúrbios alimentares, os transtornos alimentares, aí para nossa audiência entender e não ficar mais nessa dúvida, né, do que é ou não é. Tá. Os distúrbios alimentares, vou tentar falar de um jeito bem ok, assim, né? Nada mais é do que um disfuncionamento, né? Uma disfunção do seu comportamento em relação à comida, né? Isso que o Broco traz é a realidade. O mal do saco realmente é a ansiedade, mas a gente encontra na comida diversos significados, né? E aí, para cada pessoa, o significado que ela encontrar na alimentação e na comida, na forma de comer, no jeito de comer, na quantidade de comer, a gente pode aí estar encarando, ou não, né? Um transtorno, um distúrbio alimentar. Então, eu costumo contar uma historinha, eu juro que ela é bem rapidinha, mas eu costumo contar uma historinha assim para a gente entender. Quando a gente nasce um pacotinho vazio, né? É aquele bebezinho ali que só sabe chorar, fazer cocô, dormir e comer. E aí, quando a mãe pega a gente no colo e coloca ali no seio para se alimentar, você não está só alimentando a criança de alimento orgânico, né, do leite. Você está ali fazendo carinho na criança, a criança está se sentindo protegida. Tem criança que chora, a mãe já automaticamente pega e já coloca no seio, justamente porque é algo funcional. A criança, ela se sente parte, pertencente, é afeto, é carinho, é amor, né? Então, a alimentação, diante de um cenário emocional, ela é muito mais do que só comer para manter um corpo em pé, sabe? Então, eu acho que aí já traz um significado um pouquinho diferente para essa questão de como a gente vê a alimentação, como a gente enxerga todo o processo alimentar, né? Do que é que eu estou me alimentando. Desde o momento lá que a minha mãe me pega no colo, para que eu mame, né? Para que eu esteja me nutrindo de coisas que eu preciso no meu corpo orgânico. Além disso, o que é esse momento? Qual que é a representação desse momento para a criança, né? E aí depois a gente vai crescendo e a comida, ela não para de ter significado. Eu não sei se um de vocês dois já foi em alguma comemoração, em alguma celebração, que não tivesse nem bebida e comida. Qualquer coisa que a gente faça, celebrar, ou até em velório, gente, até em velório. Você vai, tem café, tem pão. Assim, no Brasil não é tanto a cultura, mas nos Estados Unidos é comum ainda até ter buffet, serviços para o velório, né? Então é cultural, né? Você ter um velório e realmente um buffet, diferente do Brasil vai ter o cafezinho, pãozinho, não, um buffet de velório mesmo, né? Realmente. E se a gente parar para pensar, isso eu observei, na verdade, ouvindo várias pessoas, até onde não é para ter comida tem. Você vai parar num posto de gasolina para abastecer, tem uma conveniência. Exato. E eu já percebo aqui no Rio, né, no estado do Rio onde eu moro, tem um famoso posto no meio do caminho que tem as coxinhas fritas, crocantes e com recheios diferentes. É um posto de gasolina que a propaganda na estrada é a coxinha. Então, assim, você está parando para abastecer um carro, você não precisa comer, mas é a oportunidade. Tá ali, eu já vou comer e tal. Então, comemorando ou não, tem comida, né? A comida virou... Sim. Né? E se a gente para analisar nesse ponto, né? Pô, você falou do posto de gasolina, mas assim, se a gente fazer uma reflexão rápida, né? Você vai numa clínica de oftalmologia, tem uma lanchonete lá. Né? Você vai na academia, tem uma cafeteria lá na academia. Você vai, tem em todo lugar tem alguma coisa de alimentação, né? Talvez a base da alimentação esteja inserida em todos os nichos, em todos os meios, né? Sim, porque a gente aprende sobre isso, né? A gente aprende a vincular a comida às nossas sensações emocionais mesmo. Então, assim, eu vou na academia, eu vou treinar, pô, tô treinando aqui, terminei meu treino, tem alguém para conversar? Você não vai só conversar, vamos conversar ali no café e pegar um café, e daí, quem sabe, uma coisinha para comer e tal. Então, é isso que a gente chama, sabe aquela coisa assim que você escuta muito na internet, assim, o comer emocional, o se alimentar emocional?
Basicamente, é disso que a gente está falando. A forma que a gente aprendeu a representar essa questão do comer, essa questão do se alimentar. E aí, tem várias pessoas diferentes, formas diferentes de aprender, e aí, conforme aquilo que você aprendeu, que você sentiu, você vai contribuindo para que a comida, ela também entre na sua rotina, na sua casa, na sua vida, te confortando de alguma maneira. Por quê? Porque a comida, ela vai ter um significado diferente para cada um de nós. Ela vai ter uma representação diferente para cada um de nós. Então, de repente, para mim, a comida pode significar, sei lá, uma frustração, porque por diversos motivos, desde que eu nasci, aconteceram coisas. Para o broco pode significar, sei lá, afeto, amor, carinho, atenção. Para o boico pode significar traição, enfim. Cada ser humano vai entender o processo alimentar de alguma maneira. E são essas as identificações que a gente, de repente, com a psicóloga, com a nutricionista, a gente pode desvendar, descobrir e trabalhar em cima disso para que a pessoa viva aí a vida dela saudável em relação à comida, sabe? Eu acho que, nossa, é incrível. Você está falando aí algumas coisas, né? E eu só estou aqui pensando, até trazer para a audiência para tentar mostrar de forma concreta que isso é muito verdade. Por exemplo, quando a gente fala assim, o que é uma lasanha? Lasanha é lasanha. Mas aí sempre tem uma coisa que a gente fala assim, nossa, me lembra a lasanha da minha avó. Da minha Você avó. liga afeto, aí tem o cheiro que lembra a casa da avó, aí tem todo um significado no bolinho de chuva que remete da infância, aí você come com afeto. Então, assim, isso é ligado à emoção, porque se você parar para pensar, é comida, lasanha é lasanha aqui na casa da avó, mas não, Sim. dependendo de como é feito, dependendo de... Te remete a muita coisa, né? Então, Com certeza. é muito... Então, estou trazendo aqui, porque você está falando, eu só estou pensando nessas coisas, para Sim, trazer é isso mesmo. para ela entender que realmente a gente conecta a comida com a emoção de alguma maneira. Ou te traumatiza porque você teve um mau relacionamento com alguém e você comia um bife à parmegiana sempre no domingo. Aí te representa um negócio que você quer evitar. Eu comia japonesinho com namoradinha, agora eu não quero mais. Então a gente consegue criar laços afetivos além do que era realmente comida. Comida é alimento, né? Mas a gente faz um laço além. Isso realmente faz. A gente dá, né, o significado. Essa coisa do negativo, por exemplo, você encontra com facilidade em muitos adultos que não comem de jeito nenhum vegetais. Aí você vai dar uma pesquisada lá, porque a mãe enfiava vegetal lá na criança que não queria comer, então aquilo traumatizou. Tipo, eu não quero, não consigo nem ver o brócolis na minha frente, que me dá até ruim. Né? Então, assim, tem todo esse lado do positivo mesmo, né? Do quanto a comida conforta, e tem o lado que também pode existir, que é esse lado mais negativo, de que quando eu fui para não sei onde, comi não sei o quê, aí isso me remete a lembranças, memórias que não são tão legais. É exatamente isso. Uhum. Mas é muito doido, né, isso, porque assim, e assim, é o papel da psicóloga, né, porque você tá falando ali, como o Broco falou, eu já tô viajando aqui, lembrando de muita coisa e ligando muita coisa, né, mas o contrário também é verdade, porque distúrbio alimentar não necessariamente eu vou comer excessivamente, eu vou comer sempre que eu tenho oportunidade, eu posso ser ao contrário, né, tipo, eu não vou comer por causa disso, né, por causa de uma lembrança, como você falou, dos vegetais, mas isso pode ser muito mais profundo, né, que daí entra anorexia e tudo mais. Mas a pergunta, Regi, eu acho que até para a gente ir mergulhando aos poucos, como que uma pessoa ela pode perceber, ou o que ela tem que fazer para ela perceber se hoje ela já está sofrendo com algum distúrbio alimentar, por exemplo? Vai depender e variar muito de qual distúrbio, por exemplo, a pessoa está sofrendo, entende? Então, vamos pegar ali a anorexia que você falou, né? Tem a anorexia e a bulimia, elas são coisas parecidas, mas tem algumas características diferentes. Então, por exemplo, assim, a pessoa que evita de comer, a pessoa que não quer comer porque vai engordar, tem medo de ficar gorda, e ai meu Deus, essa pessoa ela vai para esse ladinho assim mais da anorexia. A pessoa que não evita esse prazer, come de tudo, come bastante, mas depois vai lá e força, né, um vômito, por exemplo, é uma pessoa que
pode estar sofrendo aí de bulimia. Então, assim, para você perceber que nos próprios distúrbios alimentares existem características muito específicas para a gente cuidar, né? Então, mas eu sempre digo assim, se você se sente desconfortável com a forma que você está comendo, com a quantidade que você está comendo, o jeitão, assim, que você vê, que você percebe a comida, a gente já consegue notar alguma coisa de diferente, assim, sabe aquela coisa assim, nossa, acho que eu estou comendo demais, ou, nossa, acho que isso aqui talvez não seja tão legal para mim, porque essas percepções, todos nós, seres humanos, nós conseguimos ter. Às vezes, o que é difícil é a gente aceitar. Agora, identificar a problemática, eu acho que não é tão difícil. Acho que o mais difícil é você reconhecer e aceitar que aquilo pode não ser um comportamento bacana, pode não ser uma coisa legal, sabe? Entendi. E aí é aquele momento assim que a pessoa vai conversar com alguém, né? Quando a gente fala de anorexia, de obesidade, por exemplo, são transtornos que as outras pessoas também conseguem identificar, né, e perceber. E aí a família pode conversar, a própria pessoa pode pedir, solicitar por ajuda, né? Mas, por exemplo, a bulimia é muito difícil de você perceber, pessoas de fora perceberem, né? Quem está percebendo ali é a pessoa que está fazendo aquele comportamento, né? Então, existem esses distúrbios que o mundo está vendo e pode te ajudar, e existem aqueles distúrbios que são mais velados, e aí é muito da pessoa sentir, perceber como aquilo está fazendo mal para ela, né? Como aquilo está sendo disfuncional para ela. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou assim toda vez que eu tô comendo. Por exemplo, eu tenho um amigo, um conhecido, talvez vocês conheçam, talvez não vou citar nomes, mas, por exemplo, ele é viciado em pão fresquinho com manteiga, demais, assim, demais. E ele já me falou várias vezes, inclusive ele já falou isso publicamente, mas quem sou eu para apontar o dedo, né, Regi? Que assim, se ele Deus sentar e. chamar de alguém? Sou eu, gente. Ele tá falando de mim, essa pessoa sou eu. Mas assim, ele senta, ele come 5 pães ali, fresquinhos, quentinhos, sabe, naquele momento. E talvez ele só faça isso com o pão, daquele jeito, com aquele pão, e não em todas as refeições, com todos os alimentos. Isso também é preocupante, é um sinal, assim, só para a gente ajudar esse meu amigo, por exemplo? Se esse seu amigo for quem eu estou pensando, e a gente sabendo um pouquinho aí do histórico dele, acredito eu que essa pessoa já esteja consciente. E aí é uma grande diferença, entende? Quando a pessoa está consciente do que ela já passou, do que ela pode vir a passar, e do que aquele pãozinho significa para ele ser humano. Aí a gente está falando diferente, né? A questão aqui é quando a pessoa não tem o autoconhecimento mesmo, não tem a percepção, não tem a consciência de que todos os dias aquele pãozinho com margarina pode fazer mal ou está fazendo mal, entende? Então, é de você que ele está falando, Broco? Ele tá falando de mim, é porque eu sempre comentei, mas aí, né, ele tá falando isso, mas ele não tá contando a história toda. E você que tá só no Spotify, corre agora pro YouTube para ver as caras que a gente estava fazendo, né? Mas enfim, é o seguinte, a audiência que de repente não está sabendo disso. Eu amo pão. Meu problema sempre foi massa. Eu gosto muito de massa. Eu como. E eu falei que tem uma coisa que eu não tenho controle, é pão. Se tipo, tiver 5 pães, eu vou comer conscientemente 5 pães. Então, o que eu falei para ele que a minha tática é não comprar pão. Eu moro sozinho. Então, o que eu faço? Né? Eu não compro pão, né? Agora, quando eu tô na casa do meu pai sabe que eu amo pão. Ele vai lá de manhã, que ele mora do lado do mercado. Meu pai é tão do lado do mercado, e meu pai é aquela pessoa que conversa com todo mundo, que ele entra pelos fundos do mercado. O povo, seu Samuel, entra por aqui. Meu pai entra pela área dos funcionários, ele parece até dono do mercado. Ele entra, aí já chega lá na padaria, aí eu acordo, meus pais acordam muito cedo. Então eu acordo com aquele pão cheirando, né? Eu falo, pai, não compra. Meu filho, eu sei que você gosta do pãozinho. Então, eu comprei o queijinho, ele sabe o queijo que eu... Então, assim, mas o negócio é o pão com manteiga. Aí eu como com muito prazer, me dá muito prazer, mas assim, eu consigo controlar. Eu controlo. Né? Mas olha que legal, Broco. Até esse
esse exemplo que você está dando para a gente, né, já diz muito sobre o fator emocional. Olha que legal, o cuidado que o pai tem porque o filho gosta do pão. Cara, fantástico, entende? Ok, por quê? Porque você é adulto agora e você sabe que quando você for dormir na casa do seu pai, ele vai comprar pão. Então, assim, quando eu estou sozinho na minha casa, eu, adulto que sou, eu tenho responsabilidade sobre a minha alimentação 100%. Quando eu estou lá, eu sei, consciente, que o meu pai vai querer me agradar. Então, assim, eu vou olhar pro meu pai e vou falar assim, não, pai, não vou comer o pão que você comprou. Pois é. Também é complicado, né? Aí você pode cuidar com essa coisa da quantidade, por exemplo, né? Ah, eu sei que se eu comer 5 pães, eu vou passar meio mal. Ah, mas se eu comer 2, né? E aí vai também da sua dieta, se você faz, se você não faz, enfim, tem vários fatores para contribuir. Mas olha que legal, até um exemplo que é simples, né? A gente já encontra muito do fator mental e emocional atrelado a isso. Uhum. Para você ver como não é só de quem, da pessoa que está comendo, né? É também daquele que está junto com a gente, né? Falando, coma. Olha aqui que eu comprei para você, querido. Sim. E, assim, né, eu tenho essa questão toda do processo de briga com peso, né, porque é uma luta diária, cortar na carne todo dia, porque para quem gosta de comer, sei que é difícil, é um trabalho multidisciplinar, nutri, psicólogo e tal, porque são várias coisas que você precisa tratar. E aí eu costumo, né, quando as pessoas pedem algum conselho, eu falo, gente, é tentar realmente ter consciência daquilo que te tira do eixo, porque tem coisa... Porque, por exemplo, a minha nutricionista é a Gisele, né? A Gisele fala, nossa, que a Gisele fala, eu amo doce. E a Gisele, quem conhece a Gisele, sabe, ela é super cerradinha, certinha. Mas ela fala, se eu pudesse, eu só comeria doce. Eu sou aquela pessoa que não tem nenhum problema com doce. Pode ter 1 quilo de chocolate, eu vou comer um pedaço. Eu sou aquela pessoa que vai pra festa, eu não consigo comer o doce que me enjoa. Se eu comer 2, 3 brigadeiros, eu fico, ai, nossa. Então, assim, o meu problema não é doce. Então, eu posso ter doce em casa. Aí eu falo, gente, você tem que descobrir aquilo que te tira dali e tentar vencer aquilo ali. Então, assim, né, complementando, vai chegar onde você falou. As pessoas têm que parar, quem quer ajudar, quem quer emagrecer, de ficar testando. Porque eu falo assim, eu não vou nesse lugar porque eu sei que eu não vou ter controle se eu for para lá. Menina, mas você tem que vencer, você tem que ir só comer um. Fala, mas eu sei que eu não tenho controle. Então, eu não sei se eu tô falando besteira, se eu tivesse, me corrija. Porque eu falo assim, eu não vou tratar um viciado na boca de fumo. Falo assim, olha, você vai parar de fumar, vai parar de cheirar, mas tá aqui a cocaína. Não cheira, vou botar aqui na mesa, mas você não pode... Cara, às vezes o que você precisa fazer é se afastar do negócio. Se afasta, não vê, até que você consiga realmente falar, não vou usar. Gente, tô falando de droga para dar um exemplo drástico. Então, fala assim, não é legal, tipo assim, vou botar 50 pães todo dia aqui para eu me testar. Hoje eu vou vencer. Às vezes você não vai. Então, se você tiver como ter esse controle, tipo, evitar até chegar um momento que aquilo não te... Aí vai, funciona. Então eu falo isso geralmente, por isso que ele tá brincando com a história do pão, que eu falo, gente, eu não posso ter pão em casa, porque tem hora que eu vou ter controle, tem hora que eu não vou ter. E é muito isso que você falou. Fiquei triste. Vou tomar um cafezinho com um pãozinho. E eu não vou tomar café, só comer pão, porque eu não bebo café. Aí eu vou ficar pão, porque eu amo pão. Então, isso. Eu acho que é isso que você falou. Mas eu sei que tem gente que não tem consciência, que, tipo, não percebe que aquilo ali tá controlando ela, que aquilo ali tá dominando e que ela não tem controle. Mas, enfim, não é fácil, tá, gente? Eu tô falando assim... Não é fácil. E isso é bem interessante que você está trazendo, porque é incrível a quantidade de pessoas que eu vejo assim, fala assim, mas é só querer, é só querer. Cara, não é só querer. A pessoa quer, mas ela simplesmente não consegue, entendeu? E aí tem internet hoje em dia ajuda muito, mas também atrapalha muito, porque onde você entra no Instagram, e na rede social, você vê alguém falando assim. Se você quiser, você consegue. Vai lá, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Gente, não. Tem gente que tem dificuldade real da coisa mudar. E aí a gente precisa entender por que é tão difícil para essa pessoa e ajudá-la a sair dessa coisa toda que é difícil para ela, né? Então, assim, esses cuidados, eles são reais e precisa existir, né? Tem gente que sim, consegue manter o controle ali, mas é muito mais difícil quando você sabe que você gosta, tá ali, tá prontinho para você. A autossabotagem vai rolar, né? É só vou comer um. Quando vê, tá no quinto.
né? Então, assim, é difícil mesmo. E aí, conectando com doce, que eu não conectei direito, é isso. Para mim é muito fácil falar, gente, é só comer um quadradinho do chocolate. Porque para mim aquilo não desperta compulsão. Então, é fácil. Agora, eu sei que quer ter compulsão para um alimento específico, né? E aí era aquilo que eu aprendi. Então, assim, um pouco, né, tentando compartilhar um pouco do que eu tento fazer, que eu tento conscientemente pensar. Eu falo, eu não estou com fome, eu estou entediado, porque é o que a Gisele, não sei falar, Fábio, quem está com fome vai comer vai comer o que tiver na frente. Exato. E aí foi um clique, porque ela uma vez ajustou minha dieta, e aí eu liguei para ela, falei assim, Gi, então, tem algum problema eu, na hora do almoço, botar uma salada assim, e botar mais uns... Aí ela falou assim, Broco, eu vou mexer na sua dieta, porque você realmente está com fome, porque você está querendo até comer mais salada, entendeu? Assim, quando a pessoa fala, eu quero mais, ela percebeu que porque é diferente, ela falou, fome seletiva não é fome física, é emocional. Aí eu estou com vontade de comer, não, tipo, eu tô com fome, mas é de chocolate, tô com fome de um japonês. Isso não é fome, é desejo. É vontade. É um desejo, porque fome mesmo, você abre a geladeira, tem uma maçã, você vai comer a maçã, tem um pedaço de brócolis, você vai comer o brócolis, você tá com fome, né? Então, eu tentando criar esses mecanismos. Quando eu começo a pensar assim, pão agora, peraí, mas por que eu quero pão? Por que eu não posso comer o que tá aqui? Eu tenho uma fruta, tá aqui murchando na geladeira, por que eu não pego uma cenoura? Então eu começo a tentar criar essa consciência, mas é isso, é porque o que a gente tem compulsão é difícil controlar, o que não tem é fácil. Então você de casa não fica falando para a pessoa que está emagrecendo, é ter controle, é só comer uma fatia de pizza, não precisa comer duas, tá, mas né? E aí? Exatamente. É isso mesmo. A minha nutri falou assim para mim um dia, Rei, quando você já estiver com fome, você pensa num pratão de arroz, feijão, brócolis, salada, e você pensa, eu comeria isso? Se você comer isso, é fome. Agora, se você pensar nisso e pensar, nossa, eu não comeria isso, pode ter certeza, não é fome, é vontade de comer alguma coisa, né? Bem que você falou. E aí são estratégias, né? E para cada um vai funcionar um tipo de estratégia, né? Tem as estratégias mais básicas, que são as primeiras que a gente vai tentando, e depois tem estratégias que são um pouco mais elaboradas, que daí vai de cada um, do mecanismo de cada um, né? É muito louco isso, porque assim, o Fábio, né? O Broco tava falando do pão, e aí ele trouxe o exemplo do doce. Por exemplo, eu não importa se é salgado ou se é doce, eu preciso estar mastigando. Se eu tô nervoso, se eu tô, sabe, assim, tipo, às vezes eu me pego em casa toda hora, tipo, levantando da minha cadeira de escritório, abrindo a geladeira e botando qualquer coisa na boca, assim, sabe? Tipo, abrindo uma lata de leite condensado, já dando aquela, tipo, é muito doido isso. Ah, eu vou abrir uma barra de chocolate. Mas não é porque eu quero o chocolate ali, tá aqui, eu tô aqui com vocês, eu vou comer a barra inteira que eu não vou nem ver, assim, sabe? Tipo, é muito doido isso, gente. E ele falando pra gente, Broco, olha só esse boico. Quais são, assim, como que você identifica quem não tá lidando muito bem nessa questão de alimentação? Você tá mastigando até o canto da parede, se puder. Eu tô mastigando até o reboco da parede. Será que isso é normal, gente? E é muito Brincadeira. louco. Não, mas é muito louco isso, porque assim, talvez, Broco, isso até pra rede, assim, eu tenho um prazer imenso de estar gravando isso daqui, porque assim, o quanto eu já aprendi no Papo de Fitness, a gente vai completar um ano agora, assim, mas o quanto eu já aprendi com tudo que a gente vem fazendo no Papo de Fitness é absurdo, assim, sabe? Então, e daí vocês falam assim, pô, verdade, não é só querer. Por exemplo, gente, esse ano eu não fiz nenhum treino até hoje, eu tô sedentário, eu engordei acho que uns 10 quilos. Eu nunca tive a barriga que eu tô hoje. E aí, tipo assim, quinta-feira dessa semana, era para eu ter voltado a treinar. Meu treino, contratei o meu treinador de novo e tudo mais. A gente tá gravando hoje é sexta, eu não fui treinar ainda desde quinta, né? Desde ontem. Então, assim, eu falei, não, mas amanhã eu vou, né? No caso, sexta. Legal, não fui. Tô aqui, tô com a agenda abarrotada. Aí, pô, não, mas eu vou sábado, então. Sábado de manhã eu vou, sabe? Eu faço o treino que eu tenho que fazer. Não fui. Eu ganhei até parabéns da Nutri, que acabou de chegar aqui, já já ela entra. Ganhei até parabéns dela, eu mandei áudio pra ela, falei, meu treino novo chegou, eu vou voltar a treinar. Ela, pô, glória a Deus, hein? Boa sorte. Ela ainda mandou boa sorte pra mim. E tipo, eu não fui.
mas não é porque eu não queria. E aí eu falei até pra cá, pra minha esposa, eu falei, nossa, eu tava numa briga comigo mesmo, do tipo, eu preciso ir, mas eu tenho que fazer isso daqui. Eu preciso ir, mas eu tenho que fazer isso daqui. Sabe? É bizarro, assim, o negócio, bizarro. Mas é que daí você já construiu um hábito, né? Daí, construir um novo hábito, ele acaba sendo mais difícil, né? Porque daí o teu mental, ele já entendeu que, convenhamos, né? Tô trabalhando aqui de casa, mesmo que tenha 1 milhão de problemas para resolver, eu tô no conforto do meu lar, tô no meu sofá, tô aqui tranquilo, eu tô aqui podendo abrir a geladeira a hora que eu quiser, com meu leite condensado ali e tal, né? E aí sair, botar outra roupa, tá frio pra caramba aqui no sul, né? Cara, teu mental vai fazer a balancinha inconsciente ali, né? E a tendência a tendência é o conforto, né? Porque você Agora, saindo disso tudo é desconfortável, né? É se eu desconfortável morasse você no Rio fazer de coisas Janeiro, diferentes. se eu morasse no Rio de Janeiro, ia ser diferente, Regi. A desculpa no Rio de Janeiro tá quente pra caceta. Meu Deus, eu vou ficar ali fora suando, quero ficar no ar-condicionado. Eu acho É assim, bem isso. No Rio ia ter ar-condicionado. desculpa você vai encontrar sempre. Eu falo que Exato, o querer é importante. Se você não quiser, aí já não. O querer é importante, mas é além do querer, né? Então, exato. correr atrás, aí por isso que eu falo, né? Um tratamento multidisciplinar é importante. Eu falo do ponto de vista de uma pessoa que está realmente na lida ali todo dia, né? Está ali tentando, né, cada dia combater essa situação. E eu falo, gente, não é fácil, não simplifique, não é. Gente, Exato. olha que milagre. Cada um vai ter seu processo. A nutricionista daqui a pouco vai entrar aí, ela com certeza vai falar isso. A dieta é algo, por exemplo, aí eu falando da dieta, é muito individualizado, né? O que funcionou em mim, que vai funcionar em fulano, que nós somos pessoas diferentes. E aí tem a psique, aí a cabeça, então, e tanto Rei, eu queria, né, aproveitar falando de distúrbio, queria trazer esse assunto, né? Porque eu conheço várias pessoas que, desde quando começou esse tipo de cirurgia, até hoje, mais recentemente, que é a bariátrica, né? A cirurgia que faz a redução do estômago, ou que outras tecnologias, as pessoas emagrecem porque elas colocam um estômago muito pequeno, o corpo, né, não tem como, ele vai emagrecer porque reduz o tamanho de começa um copinho de 10 ml, enfim, começa assim, né? E só que tem muitos casos de reganho de peso, né? Porque o psicológico não mudou. Então, eu conheço muita gente que foi fazer acompanhamento com psicólogo para poder trabalhar isso. Eu conheço pessoas, então, assim, falando disso, eu conheço pessoas que nunca mais engordaram, mas a grande maioria que eu conheço, mesmo depois de uma bariátrica, depois de um tempo, voltou a engordar, porque o hábito não mudou, né? Ela foi aquela coisa física, ela ganhou uma limitação física, porque tipo, o corpo não consegue comer mais, você vai passar mal. Mas depois, com o tempo, dando aquela forçadinha, voltou. Então, assim, você tem alguma experiência com bariátricos, né? Como é que é isso? Tipo, o transtorno ele existiu apesar, a pessoa aí é mais para obesidade, né? Não é tanto anorexia, bariátrica. Mas é uma questão que realmente tem que ter esse acompanhamento. Como é que é isso? Eu acho que seja isso, né? Porque você fez uma limitação física, mas a mente continua antiga. E é isso que é a maior prova de que o que a gente tem que combater, na verdade, combater, né? Mas assim, controlar é a mente, né? Porque o corpo ele vai meio que obedecer a nossa cabeça. Então, como é que é isso? Eu queria trazer essa discussão, né? Como é que você tem experiência com bariátrico? Como é que é essa questão? Como é que é isso? Sim, sim. Os meus primeiros trabalhos com distúrbio foram com pacientes bariátricos, né, obesos. E eu sempre digo assim que o paciente obeso é um paciente difícil, né? Por quê? Porque o paciente obeso, a grande maioria, tá? Eu não vou falar 100% deles, mas a grande maioria tem uma questão emocional muito forte, assim, com o eu não vou conseguir, né? É um paciente que tem muito essa coisa assim do fracasso. Então, a tendência, como isso já existe há muito tempo, a tendência é que ele sempre se sinta assim. Então, o mental dele diz para ele: você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você nunca conseguiu nada, né? E aí é um trabalho bem difícil, por quê? Porque você tem que identificar da onde que vem isso, para a pessoa entender como é que isso ainda opera para ela na vida adulta, e aí a bariátrica, ela deveria existir, não é assim, tá, gente? Porque tem médico a rodo fazendo
cirurgia a rodo, assim, sem um acompanhamento, né, e aí deveria ter um processo ali com o paciente bariátrico, meu Deus, de 1 ano, mínimo, para entender o que está se passando, para ele ir percebendo ele, né? E aí sim entrar em contato com essa questão da bariátrica, porque é exatamente isso que você falou, Bruco. O teu físico, a tua estrutura física, o contexto onde você vive, vai mudar a partir do momento que você mudar seu pensamento, a partir do momento que você tomar posse de consciência das coisas, porque até mesmo quando a gente está consciente de algumas coisas, se a gente não faz nada para transformar aquilo, não adianta de nada ter a consciência, né? Então, sim, o paciente bariátrico, na grande maioria das vezes, ali, como você falou mesmo, retoma o peso anterior, porque não conseguiu lidar mesmo com as dificuldades do pós-operatório, porque a bariátrica é muito difícil, é uma cirurgia muito difícil, né? Porque você pensa, eu sempre falo assim, ó, o paciente que comia um montão o dia inteiro, todos os dias, e aí, do nada, porque é de um dia para o outro, né? Ele passa para uma dieta extremamente restritiva, à base de líquidos. Qual é a chance disso funcionar se você não estiver preparado para isso, né? É o que eu vejo, assim, sim, eu acho que o ponto específico da bariátrica é esse, você preparar mesmo o paciente para o que está por vir. Porque, assim, eu estou acostumada a comer, sei lá, 3.000, 4.000, 5.000 calorias por dia. E aí, quando eu faço a bariátrica, eu não posso, entende? Porque senão eu vou passar mal, vai estourar meus pontos, é uma coisa física, é uma coisa orgânica, dentro de mim, é fisiológico. Mas eu tô querendo, eu tô com vontade, eu senti o cheiro, eu olho para um prato de comida, eu quero comer, mas eu tenho que comer só a água misturada com a medicação, entende? Então, é muito difícil. E aí, preparar um paciente desse é necessário, né? Até porque restrição gera compulsão, né? Com certeza. Então, a Com pessoa certeza. tá ali só pensando quando ela puder. Quando eu voltar a comer, eu vou comer a linguiça, eu vou comer. Uhum, Sim, né? exatamente. Mas o boi que a Então, gente assim, está o pensamento já está descontrolado, entende? controlado. Então você está só esperando quando aquela barreira física parar. Né? Que a Correto. barreira física é aquele copinho que está só na sua barriga e que tem o ponto, quando eu parar. Eu percebo isso, porque isso acontece com a gente que faz dieta, né? Muita gente, eu comecei a me polícia, por isso que eu acho que o psicólogo é muito importante, eu comecei a entender isso. Eu falei, gente, eu tenho que parar de querer alugar um corpo. Isso aí, na verdade, é um termo da Gisele, né? O que é alugar um corpo? Porque a pessoa pensa assim, eu tenho uma festa em dezembro, eu tenho que emagrecer para a festa. Então ela fala, não, você quer alugar um corpo. Aquele corpo tem que chegar na festa. Depois não precisa. Uhum. Então, assim, você faz o diabo para chegar ali, só que aí depois... Então, assim, não é uma questão de metanoia, mudança de pensamento, é questão de, não, preciso de né, para aquele momento. E isso é ruim, porque eu comecei a ter consciência, porque é um tal de, não, eu tô de dieta, mas quando eu sair, eu vou num rodízio, eu vou não sei o quê. Você que tá gordinho, tipo eu aqui, você pensa assim que eu sei, a gente fica assim na dieta, não, tô comendo essa salada, mas semana que vem, quando vai ter eu vou ficar na dieta 20 dias, eu vou... E isso é um problema, porque tu já tá pensando num... Não é um problema querer comer, mas é o planejamento que a gente faz para, tipo, vou quando eu voltar a comer pão, eu vou comer pão. Então é difícil, né? É por isso que as dietas restritivas, elas quase nunca funcionam para os pacientes, né? Porque você precisa flexibilizar ali o processo da comida, do comer, né? Para que você se beneficie de fato com aquilo. Eu sempre digo, paciente que quer mudar de hábito alimentar precisa do nutricionista, precisa do psicólogo. Por quê? Porque é uma questão que não é só assim, só o mental ou só o que você come, é uma questão orgânica também. Então, assim, o nutricionista, ele tem exatamente o entendimento que a gente precisa, no sentido assim, se eu sei que eu gosto de comer muito, ok, porque é visual também o se alimentar. Então, assim, se eu como muito, e aí na minha dieta eu vejo meu prato, tem um tantico de comida, aquilo automaticamente vai bater em mim negativo. Agora, se tem o conhecimento da nutricionista que diz assim, beleza, você gosta de comer um prato desse tamanho? Então vamos fazer um prato desse tamanho. Vamos utilizar os alimentos corretos para que seu prato fique ali um tamanho ok, visual para você,
mas que tenha o que o seu corpo precisa, o que você precisa. Você entende que já automaticamente aquilo já entra diferente, já entra positivo no seu mental. Por quê? Porque eu tô comendo, olha o tamanhão do prato de comida que eu tô comendo. Mas é um prato que tem exatamente o que o seu corpo orgânico precisa, né? Então, assim, tem exatamente o tanto de carboidrato, de gordura, de proteína que você precisa. E aí, esse conhecimento é o conhecimento que, por exemplo, eu como psicólogo não sei, né? Eu, enquanto ser humano, paciente de uma nutricionista, eu sei mais ou menos o que é legal para eu comer. Agora, enquanto psicóloga, como é que eu vou chegar para o meu paciente e falar assim, olha, eu acho melhor você comer, assim, salada, arroz e feijão? Não tem como, né? Então, o trabalho multidisciplinar nas questões alimentares, ele é extremamente importante. E é por isso que a gente vai aproveitar essa deixa agora de falar da importância da nutricionista no negócio. Exatamente, a gente não combinou, mas se tivesse combinado, não tinha dado certo. A produção acabou de me avisar aqui no ponto que a Sabrina parou de dar os autógrafos na entrada do estúdio ali, e agora ela está liberada para entrar aqui E na ela tá igual gravação. a Gretchen atrás da cortina. Quem não conhece esse meme, coloca aí o meme agora. Vai, ela vai entrar. Exatamente. Tem que ser Então, uma entrada triunfal. Sabrina, bem-vinda ao Fitness e Saúde. É só gente bonita Oi, nessa tela. Você que gente. está só ouvindo, venha ver a gente no YouTube. Sabrina, muito bem-vinda aqui no Papo de Fitness e obrigado. Muito obrigada, muito Sabrina. prazer. Prazer, Regi, prazer, Fábio. O Dani já te conheço da longa data, né? Mas estou muito feliz em estar aqui com vocês, gente. Obrigado, obrigado. A gente que agradece. A gente está aqui, né, falando de distúrbio alimentar, falando da necessidade de um trabalho multidisciplinar, né? A gente passou por vários pontos aí. E aí, né, era justamente o que a Regi está falando, né? Ela, como psicóloga, né, ela tem que fazer um trabalho, né, mental. E aí, a nutricionista que vai ter esse trabalho, né, de entender o paciente e trazer o que é de melhor estratégia, né? Então, a gente, quando fala de distúrbio, a gente fala muito porque, assim, no início a gente estava falando aqui que a gente está realmente verificando que o distúrbio alimentar é uma questão global, né? A gente vê pelos Cada vez números, mais. obesidade, tudo, mas também a gente não pode ignorar que nós temos os anorexos, bulímicos, né? Nós temos o distúrbio para vários momentos. Aí eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Na sua prática clínica, né? O que você tem percebido mais? Nós temos... Porque eu acho que a procura do anoréxico, né, da pessoa que está, né, muito abaixo do peso, né, desnutrido, ele procura um psicólogo, né, ele não vai tanto no nutricionista. Mas eu vou te perguntar porque você é a profissional. Na sua prática clínica, quem te procura mais? É a pessoa com problema na obesidade, ou outro? E não sendo isso, você já trabalhou com pessoas com anorexia, com esse problema de caquexia? Como é que é isso para você? Sim, a questão da obesidade acaba se tornando mais presente, junto com ela, muitas vezes existe a compulsão alimentar, né? E eu até acompanhei um pouquinho da conversa de vocês e concordo totalmente, a Rede colocou muito bem o papel dessa ação multidisciplinar, porque muitas vezes, quando eu atendo um paciente que me busca com essa necessidade do emagrecimento, eu entendo que o que menos ela precisa é saber sobre alimentação, né? Ela precisa muito mais se conhecer, ela precisa muito mais de um acompanhamento, muitas vezes psicológico. Inclusive, eu tenho essa prática de indicação muito frequente, porque justamente eu entendo que, em muitos casos, mais dietas, mais imposições alimentares pode, na verdade, trazer mais insegurança e cobranças em alguns momentos da vida de alguns pacientes, né? Então, às vezes, é preciso a gente olhar um pouquinho para trás, né? Vamos tratar isso aqui, vamos acompanhar isso aqui, vamos, de repente, mudar coisas mais sutis para a gente poder desenvolver e melhorar mais na parte do emagrecimento. Mas, com certeza, a parte de obesidade, a compulsão alimentar acaba sendo muito presente, até pelo padrão de alimentos que a gente tem visto crescer muito, né? Agora, nos últimos anos, os alimentos industrializados, eles são feitos para serem comidos até o fim, até nunca mais, né? Porque são alimentos com alta quantidade de gordura, açúcar, que libera uma sensação muito super palatável, prazerosa, muito palatável. E aí, se a pessoa ela já tem um gatilho, né, para aquilo, junto de vários outros fatores, muitas vezes somados, acaba que a pessoa entra num processo de compulsão alimentar, descontrole alimentar muito grande, né?
E isso é uma das coisas mais presentes, assim, o que eu mais vejo no consultório é essa parte, realmente. Entendi. Sobre isso da indústria do alimento, né? Cara, vamos parar para pensar, né? A ideia é vender. Para que eu vou fazer? A pessoa não só vai comer um, vai te satisfazer. Não, come 50. Eu vou vender 50. Exatamente. Sim. Mas falando da indústria do alimento, recentemente aí a gente viu que o negócio está ficando cada vez pior, né? Porque nem o leite condensado, que beleza, já faz mal por ser leite condensado. Agora nem leite condensado é leite condensado mais, gente. Entendeu? Nem creme de leite é creme de leite mais, gente. A gente entendeu? E o acesso também a tudo isso é muito fácil hoje também, né? Você liga, você pede, tem aplicativo, chega em 15, 20 minutos na sua casa. É tudo muito fácil, é imediato, né? E isso colabora até com a impulsividade de você comer, né? Com essa falta de controle. Exato. Eu estava vendo um estudo, uma explicação. Eu gosto muito de cozinha, né? Eu gosto muito de cozinhar. É um hobby meu, que eu gosto de investir. Tipo, se eu puder fazer um curso no Le Cordon Bleu em Paris, eu vou fazer o hobby, porque eu gosto da cozinha. Legal. E aí, mas é porque eu entendi, mas por quê? Eu comecei a desenvolver um pouco mais a cozinha. Eu comecei a entender que eu precisava eu mesmo controlar muito minha alimentação da forma que eu faço. Porque eu aprendi, por exemplo, que o arroz ele pode ser feito de diversas maneiras, com um banho de óleo ou sem. Então, assim, às vezes a gente está indo num restaurante, não, eu estou comendo comidinha saudável, é um arroz, feijão que a Nutri pede. Só que o feijão está sendo feito com 500 quilos de bacon, naquela gordura toda. Não é que seja ruim, é gostoso, é palatável, mas você fica embutindo caloria naquilo ali e você nem percebe. Então, você, ao invés de comer 300 gramas de carboidrato, 300 gramas de carboidrato, aí você fez um exagero, né? Mas aí, por que eu estou dizendo isso? Nesses meus estudos de culinária e tal, eu vi que nós temos 2 parâmetros no mundo. Aqueles que abandonaram a cozinha, seguindo o modelo americano. O que é o modelo americano? Tempo é dinheiro, você não pode perder tempo na cozinha. Come um congelado, descongela aqui no micro-ondas, é rápido, come rápido. Essa é a sociedade que ficou obesa. A galera que se afastou da alimentação feita por ela mesma, cozinha, foi pro fast food, foi pro rápido. E a sociedade que seguiu uma coisa um pouco mais oriental, por exemplo, que eles gostam de cozinhar e tem aquela tradição, foi uma sociedade que... e você repara muito isso também nos orientais. Já tive a oportunidade para esses países, eles são mais magros, mas vai muito da comida caseira. Eu tenho um dado interessante, que eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que foi um dos executivos da Arcos Dourado. Olha eu falando a mais, gente, eu não sei. Vou falar. Arcos Dourado é meu nome, né? Eu não trabalho mais lá, não vou dar nome, enfim, mas isso é verdade. Ele falou que, por exemplo, o McDonald's tinha muita dificuldade, por exemplo, na Bolívia. Eu nem sei se tem, não é nem questões econômicas, é cultural, porque ele falou, o boliviano, eu acho que era da Bolívia, ele tem o costume da comida de casa, tipo, eu gosto de fazer minha comida. O que é isso? Como um negócio que eu passo com um carro e pego um sanduíche. Então é isso. E aí eu vi que no Brasil, durante um tempo, a gente chique é comer miojo, gente. É 3 minutos na panela, tá pronto. Chique é você ter um hot pocket, né? Eu não quero o patrocínio dessas marcas mesmo, então vou falar. Então, e aí é isso. É um pouco da consciência, mas claro que até a comida que você faz em casa, se você comer muito, você vai engordar, né? Porque é batata doce que você pode comer 10 quilos, né? Que é a questão do equilíbrio. Mas é isso, a indústria do alimento, ela atrapalha muito, porque é isso, a gente fica no, meu Deus, um chocolatezinho, aquela balinha com açúcar, entendeu? É loucura, gente. Para a gente, indústria. Mas isso que eu quero deixar uma observação aqui só sobre o Broco gostar de cozinhar, que a gente está aberto a convites, né, meninas? De ir para Rio das Ostras. Com certeza, vamos ver se cozinha bem mesmo. Tô louca para ir pro Rio de Janeiro, fugir do frio, meu Deus. Meu pai, ele adora que eu vá. Minha mãe, quando ela vem aqui para casa, ela fica tirando foto dos pratos e mandando pro meu pai. Por exemplo, tem aqui na minha geladeira que eu fiz um pesto de espinafre. Minha mãe, nossa, eu nunca comi eu fiz uma salada de canjica branca com um pesto de espinafre. Que o povo só conhece a canjiquinha branca doce. Vou comprar minha passagem aqui, peraí. Compra a minha aí também. Minha mãe comprou, e aí minha mãe, gente, um pesto de espinafre dá para fazer, porque é o amargo, né? Que é o equilíbrio do prato. Aí eu vou para casa do meu pai, ele fica, não gasta dinheiro que papai compra tudo no mercado. O que a gente vai comer? Ele quer que eu dê. Aí eu falo, o que você quer comer? Eu quero não sei o quê. E eu tenho um prazer, eu gosto de cozinhar, mas eu não cozinho para grandes quantidades, é para pequenos grupos. Então, mas aqui, ó, 4 pessoas. Não é 10 quilos de arroz, que a panela... Estamos em pequeno grupo.
Estamos um pequenérrimo, inclusive. E aí tem as variações também, né, de mecanismo individual, né? Por exemplo, o Broco gosta de cozinhar. Tem um monte de gente que não gosta de cozinhar, né? E aí, como que a gente pode fazer para que essa pessoa que não gosta de cozinhar, ela mantenha esse autocuidado também, né? Porque quando a gente está falando dessa questão alimentar, de hábito, a gente está falando de cuidar de você, né? De amar você através daquilo que você come, né? Eu trabalho muito com paciente em consultório. E aí, tentar elaborar também algumas estratégias para aquele paciente que não curte cozinhar, né? Porque tem o paciente que não gosta mesmo, Regi, não sei, eu não gosto. E aí é quando, como a Sabrina falou, eu sempre falo assim, ó, bom, vamos tentar algumas estratégias aqui. A primeira delas é, busca um nutricionista. Por quê? Porque o nutricionista é a pessoa que vai poder falar o que seria interessante comer, quais seriam as práticas mais simples até, né? Algumas estratégias. Você vê isso também bastante, Sabrina? Como que você trabalha com isso? Essa questão da praticidade é uma frase que eu falo com frequência. Você quer uma alimentação prática? Organize-se. A organização é a mãe da praticidade. Então, hoje, existem muitas empresas, muitas coisas que acabam trazendo essa facilidade, né? Empresas de marmitas. Hoje existe muito essa questão do personal chef, de pessoas que cozinham a sua dieta, fazem tudo bem certinho para ti, para você ter todos os nutrientes necessários. Existem muitos alimentos também dentro do mercado que são os saudáveis, os industrializados saudáveis, né? Então tem muita coisa que a gente consegue garimpar, trazer para casa e também preparar uma alimentação mais prática e saudável também, né? Então, hoje existem muitas possibilidades, claro que o nutricionista ele tem essa capacidade, né, de enxergar o que tem de produtos, a realidade daquele paciente e trazer a melhor estratégia, a melhor solução. Mas hoje eu tenho percebido muito esse aumento das opções de saudáveis práticos também. Só que, claro, tudo exige um olhar, né? Porque também tem aquele que vem com a cara de saudável, mas não é. Né? A gente começa a ler o rótulo, começa a ver o que tem por trás, e na verdade a propaganda é muito boa, mas a entrega não tanto, né? Mas eu acredito que até essa questão das marmitas é uma coisa que na prática eu vejo que muitas pessoas se adaptam super bem, né? Para preparar a sua comida, se não se familiariza muito, comprar de alguém, às vezes até um parente. O que eu tenho feito de pessoas encontrando parentes que querem ganhar um troquinho aí, faz as marmitas para mim, minha tia cozinha bem, minha mãe cozinha bem. Aqui em casa, a minha mãe eu compro as marmitas que ela faz para nós, para mim e para o meu noivo. Então, um tempo eu comprava de uma empresa e a minha mãe, mas por que eu não posso fazer para ti? Você não gosta da minha comida? Eu falei, claro que gosto, eu não queria te incomodar. Ela, não, eu faço para vocês. E aí eu compro dela. E então, assim, às vezes é questão de a gente parar e analisar e tentar achar soluções, né? Porque a praticidade traz com a organização, fica super legal, funciona super bem. Gente, eu tive uma ideia agora, vou dar aqui ao vivaço pra gente, porque isso aqui tá gravado, né, gente? Mas assim, pra gente um dia pensar, fazer um programa só sobre rótulo, o que você acha dessa linha, né? Você acha uma ideia legal? Com certeza. Explicar um pouco sobre rótulos, porque as pessoas, eu vou olhar saber qual industrializado, porque isso é uma verdade. Já vou dar uma dica, gente. Passata de tomate, aquele tomate, ele não é um problema. O problema é o molho de tomate pronto. Você, eu vou comprar aquele molhozinho para fazer um macarrão. Gente, dá para fazer. Depois eu até ensino, né? Como é que faz? Mas, por exemplo, eu aprendi com a minha nutri que não era um problema eu pegar a chamada passata de tomate que está lá no mercado, que é tomate mesmo, assim, é água, tomate e um negocinho. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Mas eu acho que isso poderia ser um episódio à parte, que a gente poderia falar sobre rótulos, né? O que eu aprendi você leu, você não entendeu, é um nome esquisito, foge. Olhou, gente, exatamente. Você não encontra, tipo assim, tá alho, sabe que é alho? Cebola, você sabe que é cebola, tá DOC, vinimina 4D, C2, uma fórmula química. Melhor não. Mas a gente quase um trava-língua, né? Acho que a gente pode gravar um episódio sobre rótulos, né? Vamos. Confirmando isso, eu acho isso legal, essa ideia de procurar, hoje, graças a Deus, se difundiu bastante marmitaria, essas coisas, marmita e tal, mas eu gostaria aqui de encorajar as pessoas a voltarem para a cozinha. Eu sei que isso é tempo, né? Que a gente às vezes não tem tempo, a organização é uma coisa que ajuda. No domingo, eu vejo muita gente que faz isso, né, pessoal? Fitness aí, é o domingo fazendo a carnezinha moída e tal.
Eu, enquanto pessoa que fica, né, tentando essa luta de emagrecimento e tal, eu percebo que eu tenho dificuldade com a mesmice, né? Nossa, eu tenho que comer, eu vou comer, assim, a cenoura, por exemplo. Ai, mas tem várias formas de se preparar. Por isso que eu acho legal você pesquisar, porque você consegue fazer a cenoura de maneiras diferentes, variar, e ela ser o mesmo ingrediente. Então, é legal quando você tem esse conhecimento da cozinha, porque te dá esse poder de criação. Eu, por exemplo, esses dias, né, porque uma das minhas opções de carboidrato é batata inglesa, então, e pelo volume é melhor do que o arroz. E aí eu desenvolvi uma forma de fazer purê de batata sem acrescentar creme de leite, né, só com a própria água do cozimento. Então tem ali, eu consigo pesar, ter direitinho, né? Eu consigo fazer esse cálculo que eu fiz com a nutricionista. E o ovo? Eu não aguento mais ovo cozido e tal. Eu fiz um ovo, eu até postei, galera, eu quero essa receita, um ovo molê. Ovo molê, ovo cozido, aquele é um pouquinho. Quando você corta em cima do purê de batata, aquela gema, assim. Então, assim, era a batata, o ovo, só que feito de maneira diferente, né? Então, ele muda o sabor. E aí eu acho isso legal, porque às vezes você não vai ter essa opção na marmitaria. Ele vai fazer assim, hoje é carne moída, nananã. Aí você enjoa. Se você é uma pessoa que não enjoa, porque eu conheço gente que fala assim, não, eu posso comer frango grelhado 200 anos, que eu não vou enjoar. Então, ok, mas eu sou uma pessoa que se eu ficar comendo frango grelhado, gente, eu não aguento mais, eu quero tacar longe. Então, eu quero encorajar as pessoas. E como que eu posso aprender? Procura Rita Lobo, joga lá no YouTube, ela ensina tudo. Rita Lobo é uma excelente escola, né? Mas eu acho isso importante, né? Porque é uma forma da gente variar aí o negócio. E tem gente que nem sabe que gosta de cozinhar. Eu atendo Exatamente. muitas pessoas que, né, descobrem que gostam de cozinhar, descobrem que têm habilidades. Muitas vezes a cozinha vem naquela obrigação, né? Eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer, e aí quando você tira um pouco aquela obrigação e coloca como uma proposta mais leve, de trazer também mais pessoas da família, envolver os familiares, fazer uma coisa um pouco mais suave, as pessoas começam a interagir com o ato de praticar, de cozinhar e acabam descobrindo que gostam, né? Então tem muitas pessoas que acabam se descobrindo na cozinha. Talvez até tenha sido contigo, né, Broco? Depois de começar a ter mais relação com a alimentação e tudo, e aí tu começou a pensar, poxa, eu acho que eu gosto disso, eu acho que é legal, e, né, e aí vai desenvolvendo essa habilidade. Cozinhar envolve muito erro, tá, gente? Vai queimar, vai ficar ruim, é aperfeiçoamento. Eu acho que tipo, nem é tanto um talento, é uma técnica que todo mundo consegue cozinhar, porque é um método. Então, com o tempo, você aprende a cortar. Eu não sabia cortar cebola, eu admirava quem sabia fazer uma cebola cortadinha, que eles chamam brunoise, que eles cortam. Eu falava, gente, que lindo, eu não sei fazer. É prática, você vai cortar torto, vai cortar o dedo, não corta o dedo não, gente. Mas enfim, a cozinha é prática, então eu queria aqui aproveitar para encorajar você que, tipo, não, eu sou um desastre, vai fazer um desastre mesmo, cozinheiro da pandemia, que a gente tinha muito isso, né, que queimava as coisas e tal. Nossa, eu errei muito. Às vezes até erro, hoje eu erro menos. É difícil eu errar algumas coisas porque a gente já tem muita noção. Mas no início, era difícil, era muito difícil. Mas é isso. Olha. E até o aprender diferente, né? O que eu vejo muito aqui também, essa questão que a Sabrina falou de não gostar de cozinhar ou aprender a gostar de cozinhar, às vezes você cozinha tanto da mesma forma, do mesmo jeito, e de repente trazendo só um elemento diferente, né? Por exemplo, tem o marido, tem o filho, cara, traz todo mundo para a cozinha, cada um corta uma coisa, a gente só coloca na panela, faz algum temperinho diferente, porque o cozinhar todos os dias e o cozinhar sozinho e cozinhar para outras pessoas acaba se tornando uma obrigação, né? E isso é cultural também. Então, quando a gente traz outros elementos para dentro de casa, para dentro da cozinha, para essa questão do autocuidado, para o cuidado familiar, acaba que a alimentação da casa inteira pode mudar e isso pode sim se transformar em algo prazeroso, algo diferente, algo legal, um momento em que todo mundo se encontra, né? Porque tem isso também. Tem um que chega do trabalho e que tem que cozinhar. O outro também chegou do trabalho, né? Todo mundo tá cansado. Então, assim, tira o filho do tablet, você faz isso, você faz aquilo outro, todo mundo na cozinha, cortou tudo, agora todo mundo, vou juntar aqui, e daí um vai lavando a louça, um vai fazendo outra coisa. Então, assim, são hábitos que a gente pode construir também diferentes. A gente vai aprender a lidar com essa questão do cozinhar e do se alimentar diferente, e que às vezes pode transformar uma família inteira.
pode trazer aí hábitos muito legais e muito saudáveis de relação humana mesmo, de comportamentos com as pessoas que moram com você, sabe? E sempre existiu essa relação afetiva com a comida, né? Sempre. Se você for olhar a história do ser humano, o comportamento alimentar, a comida sempre reuniu pessoas, sempre. E a industrialização, ela também afasta um pouco isso, né? Então, é bem isso que você falou, Regi. Eu vejo muito essa desconexão, né? Vem todo o que tem por trás do ato do cozinhar. Você vai cozinhar para alguém que você gosta, você vai preparar algo especial para comemorar. A mesa é um lugar de partilha. Eu acho que a alimentação saudável não pode perder isso, né? Sim. Então, isso é bem importante. Acabou um pouco aquela situação de sentar a família para jantar. Hoje cada um janta num horário, na frente da sua própria televisão, ou tá na frente da sua tela, e perdeu-se isso, né? Esse costume, né, que era mais comum antigamente, da refeição com a família. Então é tudo muito... E isso também é um pouco da pressão da sociedade, né? Porque tô falando do jantar. Na hora do almoço, então, às vezes só tem 1 hora de almoço no trabalho, menos do que isso, aí você engole a comida, você não dá nem tempo daquilo processar e você acha que você está satisfeito, aí você daqui a pouco está comendo outro negócio, ou você está fazendo, e aí eu percebo que, por exemplo, eu tento botar sentido na comida. Não, agora eu vou parar, vou prestar atenção no que eu estou comendo, porque se você vai comendo, fazendo outra coisa, você não percebe nem a quantidade, porque você vai no palatável. Se tiver bom, você vai comendo, vai comendo, vai comendo. Então, em algumas coisas a gente precisa prestar atenção, né? Que às vezes a gente não se toca, né? E esse é um dos pilares que acaba fazendo algumas pessoas ganhar peso também, né? Essa desconexão com a comida, e você perde todos os sensos de fome e saciedade, que é natural e fisiológico ao ser humano, e aí a gente acaba indo além das quantidades ideais, né? Porque o comer com atenção, a digestão, ela tem uma fase cefálica, uma fase que vem da nossa percepção da comida, né? O ato de se alimentar. Então, também, além do emagrecimento, tem muitas pessoas com muitos sintomas digestivos, azia, gastrite, problemas de estufamento, indigestão, gases, intestino preso ou solto, que também tem um pezinho aí nessa consciência alimentar, no mastigar, no prestar atenção, em deixar a saliva fazer o seu papel, em fazer o cérebro mandar os mecanismos para o estômago produzir as enzimas, o pâncreas, tudo. Existe uma fase mental, né? Por isso que a mente, ela é tão poderosa e tudo tá... É ao mesmo tempo, não tem como separar, né? A gente usa os 5 sentidos, né, na alimentação. Então, você vê a comida, você sente o cheiro da comida, você percebe a comida, você sente ali, né, quando você coloca, é tátil também, enfim, é o teu corpo trabalhando para o teu melhor. Então, se você ajuda o teu corpo a trabalhar nesse melhor, né, o ser humano, ele nasceu para compartilhar, né, gente? E aí, essa coisa que o Bruco falou, assim, de hoje em dia, ninguém mais senta junto e tal, vocês perceberem, a sensação de solidão também aumentou. E com isso, ansiedade, depressão, etc, etc, etc. São coisas que a gente pode mudar, só que nós estamos numa tendência a continuar nisso, né? Por quê? Porque existe aí uma impulsividade de fazer as coisas rápido para ontem. Nossa, se deixar, a gente fica aqui 300 dias falando, hein, gente? Mais cedo eu falei que era rápido o episódio. Curto. A gente entra num assunto que puxa outro. Ouvinte, desculpa que eu falei que era rápido, eu menti, né? Todos nós mentimos. Eu e o Broco, a gente tava falando, e aí, como é que termina, cara? Tá tão massa o assunto. É bom, não, que eu mandei pro Boico aqui no privado, assim, eu mandei uma mensagem pro Boico, é um assunto que rende, entendeu? Tipo, a gente vai porque a gente gosta de falar, a gente quer alertar, um conecta o outro. Eu falei, picota o episódio, né? Fala parte 1 e parte 2. Eu ia cortar vocês numa hora e ia falar, então, gente, a partir de agora, você só vai ter que aguardar a continuidade desse episódio quando? Na semana que vem. Mas não, o que a gente decidiu fazer? Segue o barco, já estamos com 56 minutos de episódio, era para ser 30, mas tá bom, é isso. Eu só digo o seguinte, eu acho que o senhor Fábio Broco, a senhora Regimere Pitu e a senhora Sabrina Duarte, vocês têm que dar um jeito na agenda de vocês para a gente se reunir mais vezes. Entendeu? Verdade. Porque, e assim, a gente se reunir mais vezes de uma forma super prática e fácil online, e a próxima presencial em Rio das Ostras para provar o cardápio do senhor Fábio Broco. A gente pode fazer o presencial, não precisa ser em Rio das Ostras. Eu sou chato.
Aí, gente, ó, vai render um pouquinho. Eu fiz meu pai gastar dinheiro, porque eu fiz ele mudar o fogão dele. Não precisa, tá, gente? Não precisa para cozinhar, cozinha com o que você tem. Mas chega um momento que você fica chato. Eu falo, eu gosto dessa faca. Eu fiz meu pai comprar a faca. Porque faca cega, não dá, gente. Faca de as facas têm funções, né? Aí eu falei, não, eu quero uma faca. Aí meu pai, aí agora tem o fogão. Meu pai botou um fogão de indução, mas eu gosto de chama também, porque a chama dá para controlar melhor. Aí tem os dois na casa dele, porque não, esse aqui é o fogão, porque o Fábio às vezes quer chama. Eu quero fazer. Como é que eu vou fazer Enfim, não vou ficar falando, mas aí eu faço isso. Aí às vezes eu falo, não vou. Eu falo assim, eu vou cozinhar, mas me dê os instrumentos corretos, porque é igual o médico que te chega no posto de saúde, vou controlar a pressão, não tem Fernegan. Vou controlar a pressão com Fernegan? Não dá. Mas a cozinha se adapta, tá, gente? Eu tô falando isso que parece que não, você consegue fazer as coisas sim, não precisa ter uma cozinha, né? Mas aí, porque como eu gosto, eu fui comprando as coisas. Eu tenho um mixer bom, eu tenho os negócios bons, entendeu? Vou ficar Não, mas tudo bem, a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente já foge do frio e a gente já grava um episódio, inclusive, comigo lá. Na cozinha com broco. Na cozinha com broco. Pronto, já fizemos um novo quadro. A Sabrina, onde a gente vai falar de saúde na sua cozinha. A Sabrina vai falar quais são os alimentos legais para fazer uma comida. Esse é o desafio. Ela fala, olha, eu quero um prato que tenha isso, isso e isso. Aí eu vou desenvolver a receita. E aí a Regi vai fazer o quê? Como a gente controla para não comer muito, porque vai ficar gostoso. Aí ela vai falar assim, ó, controla a sua mente, porque você começa... Controla a sua mente. E eu lá... Porque, por exemplo, esse pesto de... Eu peguei minha mãe comendo pesto de espinafre com tudo que tinha na casa. Eu falei, mãe, isso era passar lá. Ai, mas tá muito bom. Ela tava passando no pão, passando no... Era um negocinho para dar um toque na salada. Aí já vira demais, porque um pesto leva um pouco mais de azeite e tal. Tem que saber controlar, né? Não é porque é uma coisa com espinafre, mas foi engraçado. Beijo, mãe. Olha, gente, eu vou falar para vocês que rendeu, hein? Esse episódio rendeu. Então, seguinte, para você que está aí acompanhando a gente até agora, às vezes você está aí o quê? Viajando, você está ouvindo esse episódio no carro, está no meio de um trânsito. Mas, não faz isso agora para não correr risco de acidente, mas dá 5 estrelas aí no seu agregador de podcast, compartilha esse episódio aqui, porque olha só, aqui tem nutricionista, chegou atrasada? Chegou, mas tem nutricionista, entendeu? Tem psicóloga, tem o Fábio Broco. O Fábio Broco é americano, gente. Nem brasileiro ele é americano. Olha só como esse episódio tá caro, né? E tem eu aqui admitindo que eu só tô aqui aprendendo, obviamente, mas eu preciso pedir para você. Você tá no YouTube, você vai deixar o seu like aí, você vai deixar o seu comentário, a sua avaliação, porque a gente quer continuar produzindo conteúdo para vocês, com o maior prazer do mundo. Só que essa galera só volta aqui se a gente pagar bem, entendeu? E aí a gente precisa o quê? Ganhar audiência para poder remunerar essa galera para eles ficarem aqui gravando e discutindo sobre esses assuntos tão importantes com todo mundo. Então faz tudo isso que eu pedi para você, não é mesmo, Fabinho? Eu tô rindo porque, tipo, você é americano, eu tô cobrando em dólar, né? É isso aí, gente. Exato. Minha cidadania portuguesa vai sair. Porque o meu bisavô, né? Euro agora. Então vai ficar muito caro, vai ser euro/dólar. Então, galera, segue a gente, curte. Brincadeiras à parte, se você estiver aí no agregador, quer ver a nossa cara, vem pro YouTube. E também se inscreve, ativa o sininho e a pirâmide que eu falei, manda para 3 pessoas, que vai mandar para mais 3, que manda para mais 3. É isso. E uma dica, episódio longo, bota no fone, faz a faxina, mas não esquece de limpar aí atrás, né? Faz a viagem, aquela viagem chata. Avião, gente, eu adoro ouvir podcast no avião, porque eu baixo antes de entrar, obviamente, né? E fico aquelas 3, 4 horas ouvindo os podcasts. Então, é isso. Não sei onde eu te acompanhei nesse momento, muito obrigado. Mas a gente vai continuar, né, Daniel? Vai ter mais episódio, não vai? Vai ter muito mais episódio, obviamente. Mas é claro que eu quero agora dar a oportunidade para quê? Para nossa psicóloga também fazer os agradecimentos finais dela, obviamente. Regi, o que você tem aí para falar para nossa audiência? Eu preparei para isso. Agradecer, né, quem ficou aqui ouvindo a nossa conversa, né, acho que agrega com certeza em alguma coisa, né, acho que tudo que a gente conta, tudo que a gente fala, não é só do que a gente vê em consultório, é do que a gente também vive, né,
porque nós também somos seres humanos, né? Então, eu, como psicóloga, também tenho os meus desafios aí com a alimentação, com a minha mente, com aquilo que eu preciso trazer de autoconhecimento para mim, para minha vida. Então, agradeço vocês que ficaram aqui conosco até o presente momento e voltaremos, com certeza voltaremos. Muito bem. Dona Sabrina Duarte, direto de São Bento do Sul, quais são as suas palavras para encerrarmos esse episódio? Eu acho que é só reforçando o que todos vocês falaram. Eu acho tão importante a gente trazer essas discussões. Isso é muito poderoso. Eu acho que o que vem de bom com a indústria, com a modernidade, é esse acesso à informação de qualidade em qualquer lugar. Hoje, isso é uma das coisas que eu acho que tem trazido muitas ferramentas para buscar despertar nas pessoas a sua melhor versão. E eu estou sempre muito agradecida e contente de fazer parte desse time. E vamos para próximas conversas e episódios. Com certeza vai ter muita coisa boa pela frente. Manda, Brocão, abre teu coração aí, vai. Não, é isso, só quero agradecer, né? Obrigado aí desde já. E é isso, esse é o Papo de Fitness Podcast feito para você, né? Para você que tá gordo, para você que tá magro, para você que tá, para você, eu tô brincando. Então, galera, manda aí, porque realmente, agora, brincadeiras à parte, esse episódio pode ajudar alguém que precisa criar uma certa consciência, né? Então, é legal, porque muitas vezes falta um pouco de acesso à informação. Então, manda, que de repente você pode estar ajudando indiretamente alguém. Se você está ouvindo aqui esse episódio e se identificou com alguma coisa, saiba que você não está sozinho. Não vou falar que isso é normal, porque a gente não quer que isso seja normal, mas saiba que tem solução, procure uma ajuda, procure, se você tiver, obviamente, condições, porque eu sei que isso envolve custos, procure, né, profissionais que possam te auxiliar e entenda que, às vezes, sozinho, às vezes a gente não consegue sair desse lugar. Então, não é nenhuma vergonha você procurar uma nutricionista, um psicólogo, né? A gente tem que parar de achar que psicólogo é porque a pessoa é doida. Ainda bem que isso tem diminuído com o tempo, né? Esse tipo Graças a Deus. De que psicólogo é coisa de gente doida, mas psicólogo é para quem precisa mesmo, é para todo mundo. Acho que, na verdade, todo mundo precisa, porque a gente sempre tem uma questão ou outra para se tratar, e, de repente, questões alimentares, né, são uma questão que você tem aí para resolver. Então, procura a Nutri, procura a psicóloga, avise as duas, que as duas estão, né, trabalhando juntas, e aí você, de repente, vai conseguir mover, né, o seu passo aí que tá meio que parado. Então, dê o primeiro passo, né? E de repente o primeiro passo vai ser esse episódio. Então, manda para alguém que de repente você queira ajudar, né? Enfim, não manda como indireta, não. Não, tu tá gordo, manda com calma, com amor e com carinho. Já pensou, tu tá muito gordo, escuta isso aqui, a pessoa vai te xingar. Vai, olha que interessante, olha que legal isso aqui. Se a pessoa, você tá falando que eu tô gordo? Não, eu achei interessante todo. Você escutou? Escuta e depois fala comigo. Aí faz isso, faz uma coisa inversa. Muito bem. Galera, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Muito obrigado por tudo. E a gente se encontra, porque quando você piscar os olhos, já tem um episódio novo do Papo de Fitness no seu agregador. Tchau. Obrigada, meninos. Obrigada, Sabrina. Tchau. Valeu, Obrigada, gente. Tchau.